Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos apresentar para vocês Ramayá, a flecha que destrói demônios, que ataca e quebra o mal. E como abertura não poderíamos deixar de citar Inuyasha, aquela maravilhosa animação, né, um anime, que tem muitas referências sobre essa tradição sagrada do Japão. E aqui, Marcelo Fujimoto Hanshi Sensei, na sua visita ao Japão em 2008, e o Templo de Hachiman, ó, que são templos voltados para a divindade do arco. Ó. Então, e dentro desses templos acontecem os sagrados rituais do Kyujutsu, da arte do arco tradicional, onde nós temos diversos sacerdotes e mestres do arco japonês, porque no Japão o arco e flecha são sagrados. E você tem os rituais de disparo a pé e a cavalo, sendo que o arco a cavalo é feito para abençoar a terra, enquanto que os rituais de arco a pé, de disparo a pé, são para glorificar os deuses. Então, é uma tradição antiquíssima, aonde os arqueiros e as famílias tradicionais, principalmente Requiryu e Ogasawara Ryu, que são representados aqui no Brasil, no nosso dojo, estão presentes. Se você quer saber mais da história do Kyujutsu e do Kyudo no Brasil, recomendamos que assista ao filme no nosso canal, o vídeo A História do Kyudo e do Kyujutsu no Brasil, tá bom? Onde temos mais de 100 anos já de tradição de arqueiros vinculados à tradição japonesa, com a vinda dos imigrantes aqui no Brasil. Então, disparar a flecha sagrada, o Ramayá, é uma tradição importantíssima no Japão. O Ramayá e o Ramayumi, o arco e a flecha, eles são sagrados no Japão, dedicados a Hachiman Daibosatsu, protetor dos guerreiros, divindade arqueira, guardião dos 8 portais. É uma questão fundamental porque significa as 8 direções que o arqueiro pode disparar. E Marishten, a deusa do raio da luz também, que é uma deusa arqueira, também divindades protetoras dos samurais. E aqui temos o monge entoando o mantra, né, o Sutra de Hachiman, e ordenando a Ramayá que destrua o mal. Aqui, claro, como está cercado de turistas, ele faz um disparo simbólico com uma seta sem ponta, né, para não ter perigo. Mas a cerimônia que é importante. Antigamente, como a gente vê, quando tem essa cerimônia completa, esses disparos são reais. Okay? A flecha simboliza a intenção pura do coração para banir os maus presságios, os infortúnios e as energias negativas, os maus espíritos. É costume também, no Japão, você dar miniaturas de flechas, né, para crianças, nascimentos, né, principalmente, e também origamis de flechas, para abençoar. E existe uma competição dos maiores arqueiros do Japão, onde você tem que disparar no corredor de Hachiman, né, com aquele monte de toris, de portais, e acertar a pilastra central. Isso é muito difícil, porque o vento cruza ali, desvia a flecha, muito complicado. Tem a altura também não permite você fazer uma parábola. E consta que os grandes mestres já dispararam mais de 1000
flechas em uma única competição no Sanjusan Genbo, no Toshiya. E aqui o disparo em perspectiva nesse local para vocês verem a dificuldade. A personagem do Inuyasha, a Riku, ela é baseada numa Miko, uma virgem, né, sagrada de templos, por isso que elas usam esse hakama vermelho e a roupa branca, que são as cores do Kami, né, da deusa Amaterasu. E aqui ela está fazendo um ritual com a Ramaya. Rama significa destruir o infortúnio, flecha que destrói o infortúnio. Ela é uma das Kaburaya, as flechas que soltam som para banir os demônios. O costume é se colocar muitas flechas na entrada dos templos e jardins, né, dos palácios, por exemplo. E tem templos que tem até uma imersão bem engraçada para você disparar simbolicamente também a Ramaiá, e você pensa no que você quer banir da sua vida de coisas ruins e você dispara a flecha. Como a gente já falou, o Kyujutsu está presente no Brasil há mais de 100 anos. E o Kyudo oficialmente chegou aqui por volta do final do anos 90 para o ano 2000, né? E a nossa experiência com isso é enorme, porque nós representamos o Ogasawara Kyujutsu Yumire. O outro estilo do Koryu Dojo é o Rekiryu, representado pelo Jason Sensei. Para revelar o braço do arqueiro. É importante também salientar que nos estilos antigos nós temos que ser ambidestros. Então vocês vão ver aqui pessoas disparando com arco pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O samurai tinha que saber usar o arco dos dois lados. Soldas. E o arco dele é menor, que ele literalmente se chama Han-Kyu. Han, em japonês, quem sabe japonês, é metade. Então ele é meio arco. Agora nós vamos fazer o equivalente ao combate mesmo. Dois samurais, um protegendo o outro,
fazendo uma série de tiros. É importante garantir e transmitir o caminho para as novas gerações de arqueiros. E Anna Yoshimatsu-san, trisneta de Mitsuji Yoshimatsu Sensei, que foi um grande arqueiro aqui no Brasil, aqui estudando conosco. Pensa que você é gigante. Peito para fora. Isso, vai. Pensamento normal. Pé direito. Pé direito. Direita. Agora esquerda. Direita. Esquerda. Virou. Ou acho que muito para baixo. Isso. Isso. Aí, puxa o pé esquerdo para trás, já sinto a joelha, próximo à joelha, linha, ajoelha. Isso. Isso. Sempre olha para o companheiro da sua direita, que ele vai ditando o movimento. A ponta do arco fica na sua linha de sempre, né? Isso. Sempre as coisas se convergem, né? Isso. Aí, vem, mão esquerda, mão direita, comprimento. Primeiro pega no arco, depois pega a flecha. Então, primeiro pega o arco, depois pega a flecha. Isso. Pegou a flecha, trouxe a flecha para cá, mesma coisa, todo mundo faz igual. Arco primeiro, flecha depois. Isso, até cair. Pega a flecha. Pega a flecha. Só estica o braço, pega a flecha. Eu não consigo levar fora. Mas tudo bem. Agora, ó, meio giro, né? Nós estamos assim, certo? Bom, tá vendo essa perna? Kaitembu. Isso. Isso. Agora sim, põe o arco sentado, ele apoiado no chão, com a corda para fora. E com um golpe suave e elegante, traz a corda para o seu centro. Isso. Já traz, pode pôr o arco bem mais próximo. Isso, bem na sua frente. Veja assim. Isso. Agora coloca, traz a corda para o seu centro. Isso. Coloca a seta no arco. Eu vou escrever no grupo os nomes em japonês para vocês gravarem. Tá bom? E as traduções. Encaixa com a pena guia para fora. Coloca a rabeirinha na corda. Trava a flecha e dá pressão leve. Isso. Tira. O importante é deixar as setas todas alinhadas e retas. Olha para o alvo, né? Chama-se Metsuke-ryu. E eu estou com a mão assim, certo? Ó, vou fazer isso aqui, ó. E olhar solenemente para o alvo como se fosse. Agora na sua mente só tem uma coisa: o olho do pássaro ali no centro do alvo.
ok? Lentamente, pega na seta, isso, corta, prepara a pegada, sobe na linha central do seu corpo. Agora, é muito importante isso daqui, ó. Vamos corrigir uma coisa que todo arqueiro inexperiente faz. Quando o arco, mesmo o arco aqui, ó, ele fica reto aqui, a flecha está sempre paralela ao solo na linha reta. Ela não aponta para cima. Então, corrige isso. Isso. Agora, braço esquerdo para frente. Isso. Puxa, puxa. Tira o dedo de si. Isso. It. Dispara. Ni. Sam. Calma. Não, fica aí, mantém. Quando esse foi, segura aqui. Firma. Segura aqui. Segura. Segurou. Solta. Tá quase. Tudo bem com a mão? Tá bom. Põe assim, a gente já vai arrumar isso daí. Tá. Segura, vai ficar forte. Agora virou, põe o arco agora, traz o arco para baixo já. Pode abaixar. Não, ó, coloca aqui, ó. E agora gira para cumprimentar. Meio giro de volta e cumprimenta. Então, os dois joelhos no solo, ó. Tô assim, certo? Ó, tô assim, ó. O arco tá aqui. Temos muito orgulho que na nossa forja e ateliê, a manufatura de arcos, desde a cidade de Santos, onde nós lecionávamos no Bunkyo de Santos, na Associação Japonesa, nós fizemos muitos arcos que foram inclusive exportados, e através de muita pesquisa também a reconstrução dessas questões. Esse aqui é um arco Satsuma, um arco de guerra. Quando acabam as flechas, ele se transforma numa lança. E o centro dele é todo de metal também, para você usar como defesa. Coisas da guilda Satsuma Rekisha, aqui vamos nós. Então, o objetivo é lembrar que o arco é sagrado, é um objeto solene, místico e de guerra, claro, é uma arma no Japão. E vai além do esporte. E nós temos muita honra em fabricarmos diversos arcos para Kyujutsu aqui e Kyudo também. Apesar que nós primamos mais pelos arcos mais antigos, né? O arco de Kyudo moderno, ele é mais leve, né? Ele tem, hoje em dia é feito até de fibra de carbono, tal. E só para saber, arcos são caríssimos no Japão, flechas também, tá? Não são baratas. É uma arte de estudo para a nobreza, né? Então, não é uma arte muito barata para se estudar. Um arco de bambu bem feito no Japão pode facilmente custar mais de $2.000, e um jogo de flechas em torno disso também, mais ou menos 6 flechas em torno de $1.500 a $2.000. Então temos muito orgulho de fabricar isso no Brasil, para aproximar as pessoas da arte e as pessoas serem capazes de treinarem, né, o Kyujutsu, por exemplo, o Kyudo, etc. tal, a arquearia oriental, e numa possibilidade que cabe no bolso do brasileiro, né, com arcos com preços mais populares, mas lembrando, né, é uma arte difícil de execução, complexa para se fazer, né? Aqui no Brasil, a nossa guilda tem primazia nesses equipamentos, onde também com os nossos parceiros também, que nem o Fernando Sensei, tudo.
são pessoas que se dedicam à manufatura e não é nem um pouco fácil. É difícil, muito difícil, né, fazer os arcos e mantê-los também, né? Claro. Então, fizemos de tudo para aproximar a arte ao praticante e vice-versa. Lembrando que aqui no Brasil, como a gente tem no nosso vídeo sobre a história do Kyujutsu e do Kyudo no Brasil, no começo, por não ter os arcos disponíveis, os imigrantes usavam arcos indígenas de siriva, né? De palmeira siriva, para, né, também tucuna siriva tal, para poder praticarem, né? E esse aqui é esse material aqui que eu tô fazendo aqui nesse momento. Então, alguns mitos. Só se dispara do lado direito com arco? Não. Lado direito, lado esquerdo. Arte japonesa é só do lado direito? Não. É do lado direito e do lado esquerdo. Isso são vantagens de Bujutsu que cada clã desenvolvia. Ah, mas e a espada? Fica do lado esquerdo do Hakama. Dá para usar o arco? Dá para usar o arco do lado esquerdo. Nós vamos ver isso hoje. Bom, a arte da guerra é você estudar habilidades, desenvolver habilidades, né? O Bujutsu, né? Diferentes, que vão além da convenção e do coloquial aceito. O Kyudo moderno é uma arte muito bonita, cerimonial, e eu acho sensacional, eu pratico também. Mas quando a gente fala de Kyujutsu é não depender de luva e ter habilidade ambidestra e ter cadência de disparo e saber portar outras armas junto com o seu arco, saber combinar essas armas, a espada, o arco, a lança, transformar o arco numa lança, e aqui vou eu virar para o outro lado também. E dá no mesmo. Você tem a mesma habilidade. Tá? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa, porque é assim, é assado. Não, não é assim nem assado. Um estilo desenvolve suas capacidades. No Kyoryu Dojo é isso que fazemos. Desenvolver o estilo tradicional e estilos estratégicos para você utilizar. Técnica estratégica. E na realidade do Brasil isso é muito importante, já que a gente não tem acesso a muito tipo de outro armamento, né? Graças às situações que nós temos hoje. Então é importante a gente ter habilidade marcial útil. Então essa é a nossa jornada: manufatura, treinamento, pesquisa, guardar os ritos. Isso tudo você tem na Ryujinkai do Brasil, o nosso Bukyo sagrado, e o Koryu Dojo, que é
a nossa entidade de treinamento. E foi uma satisfação poder desenvolver isso aqui no Brasil. Todos esses materiais nos levaram aos estudos capazes para chegar nesse momento, onde vamos colocar uma Watakushi em uma Hamaya e transformá-la numa Yanone. Hamaya viva. Ponta de flecha. Então esse é o Yanone Watakushi, forjado por mim. Aço carbono, temperada, como um katana. 8 milímetros de espessura. E vamos montar a peça agora. Agradecemos ao Mike Tig-san por ter trazido a peça do Japão. Meio assim o alvo, meio complicado. Ele fica falando. Ouviu? Vai ter que dar um aqui e colar. Deixa eu. Isso aí. Você cola? Fácil. Essa lá retinha lá em alto, tá bom? Hamaya. Então, essa é a montagem da Hamaya com a ponta Yanone Watakushi, né? Watakushi significa cortadora, né? Decepador, né? É uma ponta grande, pesada, capaz de perfurar armaduras. O objetivo, obviamente, essa é uma flecha espiritual, né? Não foi feita para, vamos dizer assim, ser usada de verdade, mas ela está aqui pronta para o uso, simbolizando que está viva. É um Shinken, ela é uma flecha verdadeira, é um Shinya, né? Ou Shinya. Uma flecha viva, uma flecha de combate e ao mesmo tempo com poder também espiritual. Então, ela foi abençoada e deve ficar aqui no kake. Por costume, ela fica apontada entre norte e noroeste. Nessas posições, né, geralmente também apontado para a direção da janela.
as regras do Onmyong-jutsu, né, o Feng Shui ou Feng Shui, para guardar a sua casa, o seu castelo, o seu negócio. Impossível não citar Mitsuji Yoshimatsu Sensei, o pioneiro do Kyujutsu no Brasil. Isso lá por volta de 1920. Foi mestre de Tsukimoto Akira Sensei. E também a nossa querida Koiko Ogasawara Sensei, que era a nossa mestra de Kyudo e Kyujutsu dentro do Tanrenkan Budo. E a nossa jornada começou 40 anos atrás, e aqui já depois de 10 anos de prática, 40 anos dedicados ao arco tradicional, o Kyujutsu japonês. E 30 anos de manufatura. É muito legal. E aqui o pátio da Associação Japonesa, onde a gente tinha o Kyudojo montado para prática. Tinha duas áreas, uma coberta que está aqui e a área externa que estaria ao lado dessa parte coberta aqui. Isso lá na Associação Japonesa de Santos, prédio centenário, qual tive a honra de dar mais de 10 anos de aula lá, onde nasceu praticamente o Budô aqui no Brasil, né? As artes japonesas foi a primeira cidade de Santos com a imigração japonesa e o Bunkyo mais velho do Brasil. Anos de caminhada até chegarmos onde chegamos, e só temos a agradecer aos nossos alunos, aos que estiveram conosco, aos que já não estão mais, aos que ainda estão conosco, principalmente, aos discípulos. Quantas pessoas passaram pelo dojo. E pessoas muito boas que receberam o devido ensinamento. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa pequena aula sobre Ramayana e também o arco, né? O arco sagrado, a flecha sagrada, o Ramayumi e o Ramayana. E um pouco da nossa trajetória aqui e da nossa história de todos esses anos. Curte, compartilhe, comente, escreva para nós. Os